Olá, um abraço a nossos queridos audientes. Nós estamos numa sequência de lives com os presidentes das Abracrins de todos os estados brasileiros. E essas lives irão para o acervo histórico da Abracrim. Hoje nós teremos aqui temos a satisfação de receber Michele Marie de Souza, presidente da Abracrim do Mato Grosso, e também a nossa ouvidora nacional da Abracrim. Mais alguns instantes nós teremos então a presença da colega Michele Marie. Vou tentar aqui, Michele, se estiver ouvindo, pede para participar, que fica mais fácil aqui o manuseio. Estas lives nós vamos colocar no acervo histórico da Abracrim. Então, feita uma edição, depois vai para o YouTube, no canal da Abracrim, e lá para a posteridade. Já estamos com Michele Marie de Souza em nossa linha de vídeo aqui. Quero te cumprimentar, agradecer aí a gentileza de você compartilhar conosco este espaço, não só da Abracrim, como de todos os momentos de alegrias e de tristezas da advocacia criminal, de acertos, desacertos, nessa época tão difícil. Mas quero lembrar, então, que este material irá para o acervo histórico da Abracrim, e já fizeram estas lives aqui a Cibele Biasotto, presidente da Abracrim do Tocantins, Lucidéia Portal, presidente da Abracrim do Amapá, Thales Vinícius, presidente da Abracrim do Acre, Rácios Potter, presidente da Abracrim do Rio Grande do Sul, Valério Saavedra, Abracrim Pará, Alex Neder, de Goiás, Antônio Bellarmino, presidente da Abracrim de São Paulo, e Fernando Parente, presidente da Abracrim do Distrito Federal. E é chegado o momento de nós fazermos, então, este registro com a nossa colega Michele Marie de Souza. Eu faço aqui um registro inicial que a Abracrim Mato Grosso teve nas suas mãos um impulso acima de qualquer expectativa. Eu quero te parabenizar aqui. Mas eu vou principiar, Michele, antes de nós desenvolvermos esta live. Veja, aqui uma impressão minha, de presidente da Abracrim. Todos olham você como uma pessoa forte, de personalidade e gênio forte, né? Você tem um pavio curto, né? Esses atributos de personalidade forte, etc., são atributos da advocacia criminal, sim. Mas essa observação que se faz da Michele Marie leva também à imagem, talvez falsa, não sei, dependendo da nossa live, de que você já nasceu em berço de ouro, já teve tudo o que quis, já estava assim com a vida ganha desde o início. Então, eu queria hoje aqui, nesse momento, eu queria saber da Michele Marie, não advogada, não com experiência de magistério, nada. Eu quero saber da Michele Marie, onde você nasceu, mãe, pai, dificuldades que você teve, escolas por onde você passou. Vamos começar lá do início. Michele Marie, onde nasceu, pai, mãe, escolas por onde passou. Quem que levou a Michele Marie pequenininha para a primeira escola? Como foi isso? Me fale da tua mãe, do teu pai e de você. Vem de lá que a satisfação é nossa, Michele. Satisfação é inteiramente minha. Poder estar matando essa saudade que nós temos, não é pessoalmente, mas só o fato de estar podendo lhe ver já mata um pouco da saudade que nós temos, de trocar nossas ideias, que eu tanto admiro a pessoa do senhor sabe disso. Hoje, antes de começar a falar qualquer coisa, eu gostaria de dizer que Mato Grosso está muito triste. Nós perdemos 2 colegas advogados criminalistas, Dr. Lucas Arraes
e o Dr. Joatan eram dois advogados muito atuantes aqui no estado de Mato Grosso. Um faleceu por complicações com o Covid e outro de um acidente em um avião numa cidade próxima. Então, eu gostaria de externar aqui minhas lamentações e força para os familiares passarem esse momento de despedida dessas pessoas que eram tão queridas aqui para o nosso estado. Doutor Elias, primeiramente, né, começando a minha vida, começando a falar da minha vida, e aí, gente, por favor, se eu me emocionar, não riam de mim, por favor, e não gravem, tá? A Ariane está por aí, doutora Ariane, não grave. Inicialmente, a minha vida, ela é baseada em uma pessoa. A minha referência de ser quem eu sou, de ter buscado o que eu busquei, é da minha mãe. A minha mãe, ela foi uma pessoa muito guerreira, um exemplo de mulher, e ela me deu toda essa base, essa sustentação de combatividade que eu tenho hoje para a advocacia e também no sentido de estar aí buscando, junto com o que o senhor tem me ensinado, pelas prerrogativas dos advogados através da Abracrim. Essa mulher, ela... Será que eu consigo falar? Michele, veja, teu coração está aí nas tuas mãos, nas nossas. É importante, sabe, você falar. E, aliás, eu conheço a tua história, nós falamos várias vezes. Eu acho tão maravilhosa a tua história que eu quero que você compartilhe com teus colegas. Eu vim do Paraná, minha mãe, eu sou paranaense. Minha família hoje toda, a grande maioria, ela mora ainda, reside no Paraná. E até os 6 anos de idade, eu residi na cidade chamada Jandaia do Sul, onde eu falo, né, onde o Ratinho, o apresentador Ratinho, também residia, né, referência aí de todo mundo conhece, né, no nosso país. E com 6 anos de idade, meus avós foram para Vilhena, Rondônia. E com a ida, né, dos meus avós, a minha mãe, que já estava separada do meu pai e cuidando de mim e dos meus 3 irmãos, eu sou a caçula e a única mulher. Ela resolveu acompanhar os meus avós porque eles eram um porto seguro que ela tinha também para estar educando e ajudando aí na criação dos filhos, né? E minha mãe é professora de língua portuguesa, literatura, muito estudiosa. Eu me recordo, doutor Elias, de quando era pequena, eu sempre tive o hábito de dormir com a minha mãe, na cama com ela. E hoje é minha filha, né? Eu passei esse hábito para minha filha. Quem dorme comigo é minha filha. Mas eu dormia e eu deitava com ela e ela sempre, à madrugada, com algum livro. Ela sempre estava estudando, lendo alguma coisa. Eu nunca vi a minha mãe sentar estudando ou fazendo alguma atividade, parada, descansando. E aí ela se deitava, ela chegava, ela dava aula, chegava, verificava como nós estávamos e deitava na cama, ela me dava um livrinho e eu ficava ali com a companhia dela, eu lendo e ela lendo. Então, essa referência de leitura, de se buscar conhecimento, foi algo que realmente foi incentivado pela minha mãe. A minha mãe, um dos maiores sonhos dela era me ver formada. Ela tinha um sonho muito grande de que eu completasse o ensino superior, de preferência, né, na área de direito, ou medicina, né, que ela também, que foi a primeira situação ali, quando eu fazia ainda 3º ano, eu pensei em fazer. E então nós viemos para Vilhena, Rondônia, e minha mãe começou a lecionar em 1986, que ninguém faça as contas para saber minha idade, né? Mas em 1986, ela foi para Vilhena e começou a lecionar. E eu lembro quando eu cheguei, quando eu passei por Mato Grosso, nós fomos para a Vilhena de ônibus.
Quando eu passei por Mato Grosso, e aí falava, estamos em Mato Grosso, e eu ficava procurando o tal desse Mato Grosso, né? E eu pequenininha, cadê esse mato que é grosso, né? Porque eu queria, as minhas explicações eram literais. E quando chegou também em Rondônia, Rondônia era muito escasso, não tinha energia. E falavam, né, que Rondônia também fazia parte da Amazônia. E eu ficava procurando tal rio Amazonas. Então tinham enormes poças de água e eu imaginava na minha cabeça que aquilo ali fazia parte do rio Amazonas, né? Coisas de criança. E nisso a dificuldade da minha mãe nos fazer, nos educar, sempre com muita dignidade. Ela foi uma referência de professora na cidade de Vilhena, Rondônia. Muitas pessoas foram seus alunos. Até hoje, eu recebo comentários no Facebook, porque com essa aproximação de rede social que não existia antigamente, as pessoas acabam se reencontrando. E muitas pessoas até hoje falam da minha mãe. E eu peguei essa referência, doutor Elias, de ser muito, como se diz, uma pessoa que está muito bem disposta a atender os problemas dos outros, às vezes colocando os problemas próprios de lado para atender os do próximo. E eu me lembro que a minha mãe era uma referência como se fosse alguém que fosse uma conselheira, né, dos alunos dela. E eu acabei, de certa forma, para muitos também, me tornando uma pessoa assim com orgulho. Realmente é um dom aí que foi passado, é uma forma de empatia, da gente também saber se colocar na vida de outras pessoas e colocar até, de certa forma, a nossa de lado. Então, essa mulher, ela sozinha, criou eu e meus irmãos. Meu pai continuou no Paraná, mas eu não tive grande convívio com o meu pai. Por muitos anos eu vivi com uma mágoa muito grande do meu pai, até conseguir compreender. Até 18 anos eu não conseguia conversar com o meu pai, porque eu me emocionava muito. Eu começava a chorar compulsivamente. Então eu não conseguia ter um diálogo com ele, porque enquanto pequena ele prometia muito que iria me visitar e nunca foi. Claro que ele teve os motivos dele, hoje eu já não o condeno, não tenho mais essas mágoas, já consegui compreendê-lo, mas para uma criança foi um momento difícil, né? Foi um momento em que eu chegava e contava para as minhas amigas, olha, meu pai está vindo, e meu pai nunca vinha. Mas a minha mãe firme e forte, trabalhando de manhã, à tarde e à noite, dando aula, conseguiu criar a minha e aos meus irmãos. Um episódio que marcou muito a nossa família foi em 1988, quando o meu irmão mais velho, meus dois irmãos mais velhos, quando nós fomos para Rondônia, eles foram estudar na cidade de Cáceres, na Escola Agrotécnica de Cáceres. E o meu irmão mais velho era muito inteligente, pelo menos é o que eu ouvia dizer dele. Ele, com 16, 17 anos, já no segundo grau ali da Escola Agrotécnica, ele queria ser engenheiro. E ele já tinha desenhado um complexo esportivo da Escola Agrotécnica de Cáceres. E em 1988, infelizmente, ele jogava basquete, ele teve uma queda, e essa queda acabamos descobrindo que ele tinha câncer. E aí minha mãe passou por um período muito difícil, porque eu acredito que não exista dor maior para uma mãe que vê o seu filho doente. Eu tinha 10 anos na época, e aí a gente voltou para o Paraná para que ele fizesse tratamento, fomos para Mato Grosso do Sul, onde meu padrinho é médico e fez um acompanhamento, mas os recursos eram muito ruins naquela época, né? E ele acabou vindo a falecer. E ele faleceu um dia depois do meu aniversário. E eu acredito que ele esperou o meu aniversário passar para que ele pudesse ir embora. E minha live vai ser um fiasco, doutor Elias.
vai ser um fiasco. Com qual idade? Com que idade Meu ele irmão faleceu, tinha Michele? 17 anos. 17. 17 anos ele E faleceu nessa e época, você tinha quantos anos? eu tinha completado 11 anos de idade, né? Então eu completei 11 anos de idade. Eu me lembro que minha avó me chamou no quarto e falou assim: o nome dele era Ellison. O Ellison quer te dar parabéns, ele já não andava. Foi muito rápido, em 6 meses ele já não andava, ele tinha 1,86 m, lindo, sabe? E aí ele falou assim que ele queria me dar parabéns no dia do meu aniversário e eu, preguiçosa, não acordava. Então ele pegou, pediu para que colocassem ele numa cadeira de rodas e ele foi me acordar no dia do meu aniversário. Então eu tenho essa lembrança muito gostosa do carinho que meu irmão mais velho teve momentos antes de se despedir também, né, da vivência aqui na Terra. Com isso, a nossa família ficou muito triste, mas a minha mãe, ela era aquele tipo de pessoa que eu só vi ela chorar uma única vez. E eu só vi ela chorar porque eu e meu outro irmão, o chamado William, que mora aí no Paraná, mora em Jandaia do Sul, ela pediu para que nós saíssemos para comprar pão e nós voltamos. E quando nós voltamos, ela estava chorando muito no banheiro, né? Por saudade, né, do meu irmão, com certeza. E nisso, minha mãe, muito guerreira, continuou lutando pela nossa educação. Meus irmãos escolheram o caminho deles. E aí, num determinado momento, fomos morar na cidade de Diamantino, aqui em Mato Grosso, onde eu fiz muitos amigos, onde eu tenho amigas maravilhosas, que eu considero como irmãs de alma, realmente, pessoas que eu tenho amizade até hoje também, que eu tenho carinho profundo. E aí eu já entrei na idade de fazer faculdade. Quando eu entrei nessa fase, a minha mãe retornou para Vilhena e eu resolvi ficar em Cuiabá. Meio que sem planejar. Eu falei, mãe, eu vou ficar aqui em Cuiabá, já aluguei um apartamento com uma amiga e estou aqui e eu vou estudar. E eu já tinha passado em algumas outras, eu fui fazendo vestibulares, né? Tinha passado em algumas faculdades. E aí eu adoeci. Eu fiquei bem doente esqueci agora, mas eu fiquei bem doente na época, tive que retornar para Vilhena. Então, tive que fazer uma preparação. E nessa preparação, né, para vir estudar, eu decidi que faria vestibular também para direito, porque até então eu tinha na cabeça que eu queria medicina, mas eu queria fazer medicina porque na minha cabeça eu queria ajudar as pessoas, eu queria uma profissão que eu ajudasse as pessoas e que eu tivesse, claro, recursos financeiros, porque a minha mãe sustentou eu e meus irmãos só com salário de professor estadual, né, que é um salário extremamente baixo. Eu lembro de, nesses períodos, doutor Elias, passar época de não ter o que comer, depender realmente dos meus avós, da minha mãe passar por muitas humilhações para conseguir nos manter ali, sobrevivendo mesmo. Vai parecer piegas, mas eu me lembro perfeitamente de um episódio em que nós não tínhamos mistura em casa, doutor Elias, sabe? E tinha um pé de chuchu no fundo. E a gente comeu esse chuchu por longos dias. Chuchu com ovo, chuchu refogado, porque não tinha mistura, era o que tinha. Mas, enfim, criança releva tudo, né? Tudo muito. A dor, o que eu acredito que quem sentia mais era minha mãe, por não estar conseguindo ali nos manter. Porque também não tínhamos ajuda financeira por conta também do meu pai, nem para mim, nem para os meus irmãos. Embora os meus irmãos foram, em algum período, morar com ele. Eu não, eu sempre fiquei ao lado da minha mãe. E aí, quando eu entrei na faculdade, e aí eu passei na faculdade de Direito, na verdade. Tentei medicina na Federal
e tentei direito na faculdade particular. E aí veio o problema, né? Como fazer uma faculdade se eu não tinha recursos para pagar essa faculdade, né? Ah, mas era um tormento todo semestre, sabe? Todo semestre que tinha que fazer essa rematrícula nessa faculdade, a gente passava assim por transtorno emocional muito forte. E minha mãe sempre guerreira. Aí que minha mãe começou a dar aula em colégios particulares, enfim, ela não tinha intervalos para conseguir ali recursos para me manter aqui na cidade de Cuiabá. Eu aluguei uma kitnetzinha perto da faculdade. Eu me lembro que eu praticamente não ia nas confraternizações da faculdade por não ter sequer condições de estar nessas confraternizações. E, e aí, né, essa kitnetzinha, que aqui em Cuiabá é muito quente, né? Eu não tinha. Enfim, às vezes eu chegava dias que eu colocava uma toalha molhada para dormir, para poder realmente conseguir me sustentar no calor maçante que é aqui em Cuiabá. Mas no final deu tudo certo. No final, eu consegui, apesar de todas as faculdades, de todas as dificuldades, me formar. E o maior orgulho que eu tenho é de rever hoje a alegria da minha mãe nas fotos, né, de formatura. Então, a minha mãe, quando eu fui me formar, eu não sabia que há meses antes ela tinha sido acometida com uma grave depressão e me esconderam para que eu não desistisse da faculdade. Então, ela emagreceu muito nessa época, na minha formatura, ela está bem magrinha, mas a alegria dela foi imensa. E minha mãe brincava muito, ela falava assim: olha, minha filha está fazendo faculdade de Direito, mas quando ela formar, a gente vai passear muito, a gente vai viajar muito. Ela vai me levar para passear, ela falava assim para mim, né? Falava, contava para os outros, né? E logo que eu formei, eu acabei engravidando da minha princesinha, da Tainá, que realmente é a minha fortaleza, é aquela força que me dá de sempre estar continuando e nunca desistir. A gente sempre continua, seja por algo ou por alguém, né? Eu li isso em algum lugar e é uma verdade. Então, logo que eu me formei, acabei engravidando da minha filha e em seguida tirei, né? Consegui passar na OAB e comecei a trabalhar. Até ter a carteira da OAB, eu trabalhei em um escritório em Vilhena. Quando então eu retornei para Cuiabá e fui morar com o pai da minha filha e comecei a trabalhar. Logo no primeiro processo que eu peguei, foi um processo criminal de grande repercussão aqui em Cuiabá, inclusive, porque foi um assalto que ocorreu em um shopping, em uma relojoaria do shopping. E tinham várias pessoas acusadas, empresários, advogado, e ali pessoas que teriam participado do assalto na época. Eu me lembro que as audiências eram com advogados já bem experientes. E todo mundo sabe que eu sou camaleão, né? Uma hora eu tô loira, outra hora eu tô morena, outra hora eu tô ruiva. Nessa época eu tava loira. E eu, loiríssima, entro na audiência e dou conta de fazer a audiência sozinha, sem nenhuma orientação. Eu não tive nenhuma orientação. Ninguém me ensinou a fazer audiência. E a gente sabe que a limitação do que se aprende na faculdade é bem baixa, né, para a prática. Entrei, fiz todo o processo e as audiências demoravam muito. E chegou a ter audiência que eu saí do fórum às 10 horas da noite. E a minha filha ficava do lado de fora do fórum. Teve episódio que ela teve que não pôde nem ficar dentro do fórum, mas ficava com a babá fora do fórum, me esperando para que eu pudesse amamentá-la. E aí são questões que a gente vivencia e que são corriqueiras hoje, que as mulheres passam até hoje,
com dificuldade de ter um lugar no fórum para manter os próprios filhos ali no momento de audiência, não é? São questões que não são recepcionadas adequadamente para que haja uma igualdade efetiva de oportunidade de trabalho da mulher. Então, eu passei por essas situações. E minha filha me acompanhava mesmo, levava com a babá e eu fazia o meu trabalho muito bem feito. E, incrivelmente, eu comecei a ter bons resultados no meu trabalho. Eu falo incrivelmente porque pela inexperiência, né? Eu acredito que tudo na vida da gente é realmente um degrau. E nós temos que ter a humildade de passar e a paciência de passar por cada degrau. E eu, com essa humildade, fui realmente buscando aprender sobre o direito penal e também me especializei em direito agrário e ambiental, que é aqui, por eu já ter feito um estágio no IBAMA, eu me interessei muito pela área também que em Mato Grosso é bem utilizada, né? E aí comecei a advogar nas duas áreas aqui, em outras também. Com o tempo passou, e aí eu comecei a fazer minhas audiências, comecei a pegar meu processo, comprei meu primeiro carro, né? E aí com o meu primeiro carro, que mais ficava estragado, né, do que funcionando, mas era o meu primeiro carro adquirido por mim, né? E através do meu trabalho, dei continuidade às parcerias, comecei a fazer parcerias com colegas que não atuavam na minha área e fui prosseguindo. Posteriormente, eu fui trabalhar em uma empresa de combustíveis e nesse período eu acabei separando do pai da minha filha. Foi outro momento bem difícil também. Todo rompimento é um momento muito difícil, porque a gente se vê com uma responsabilidade maior de cuidado. E no mesmo período veio outra bomba, né, digamos assim. Nisso daí eu já estava também já dando aula numa faculdade chamada Afirmativo aqui, comecei a lecionar e comecei a fazer doutorado em Buenos Aires. Eu sempre fui assim, eu nunca consegui ficar parada, então mesmo grávida eu estava trabalhando, eu estava procurando continuar a estudar, eu fiz pós-graduação em agroambiental, aí eu não me contentei com isso, eu descobri que tinha o doutorado em Buenos Aires, fui fazer o doutorado em Buenos Aires, conheci pessoas maravilhosas lá, aprendi muito também, mas aí, quando eu estava em Buenos Aires, chega a notícia que a minha mãe estava doente. Nesse período, eu fiquei bem abalada porque a minha mãe estava com a mesma doença do meu irmão, câncer também, né? E eu sempre fui muito grudada com a minha mãe. E a minha mãe transferiu o amor enorme que ela tinha por mim para minha filha. A minha mãe falava assim para minha filha que a minha filha era a alma gêmea dela. E aí, nesse período que minha mãe ficou doente, um pouco antes, ela tinha vindo morar para Cuiabá, porque ela, olha, a referência de não conseguir ficar parada é dela, porque ela se aposentou e de saudade para querer ficar perto da neta, veio morar em Cuiabá, mas ela não conseguia ficar parada. Ela, depois de mestrado em língua portuguesa, de ter sido professora não sei quantos anos, ela foi fazer faculdade de estética. E aí ela aqui em Cuiabá, começou a morar aqui em Cuiabá e foi fazer faculdade de estética. E aí quando eu estava nessa viagem, fiquei sabendo da doença da minha mãe, vim para Cuiabá e aí eu não sabia, porque assim, às vezes a gente não percebe que ficou adulto. A gente é obrigado a ser adulto, a gente não teve aquele rompimento, né? A gente do nada se vê com a obrigação de que talvez a gente não soubesse que fosse capaz de aguentar. E eu totalmente despreparada nesse sentido, cheguei e aí? Tá doente, como que nós vamos fazer? Mato Grosso não tinha, Rondônia não tinha o tratamento, Mato Grosso eu não desconhecia como era o tratamento, fomos para Barretos. Fui para Barretos com a minha mãe,
fiz o tratamento. É um lugar muito triste, Barretos. Um lugar assim onde você respira efetivamente doença. Os lugares em volta não são lugares confortáveis para quem está ali sofrendo com esse tipo de doença, mas são lugares realmente que as pessoas têm condições de estar ficando. E fui, a acompanhei, foi eu e ela. Ela fez a primeira cirurgia em Barretos. E eu me lembro que logo após a cirurgia, o médico me chamou e falou o seguinte, falou assim, olha, a sua mãe, a gente tirou, ela teve um câncer no intestino, a gente já tirou o nódulo, mas ela já está com outro nódulo no fígado. Então, a perspectiva de vida da sua mãe é de 1 ano, se muito, por muito milagre, 3 anos. Eu ali Depois desse diagnóstico feito aí, ela viveu quantos anos? 5 anos. Cinco Ah, anos. Ela acabou vivendo 5 anos. Ela era uma mulher, doutora Elias, que o senhor iria amar. O senhor iria gostar muito dela. Ela tinha um amor pela vida muito grande. Ela não conseguia se calar diante de arbitrariedades como eu. Ela não ficava. Eu lembro de episódios assim que contavam dela bater na mesa do governador do estado de Rondônia. Minha mãe era sindicalista, né? Então ela foi presidente do sindicato dos professores na época e ela realmente era muito combativa mesmo. E ela lutava ali pelos direitos dos professores estaduais do estado de Rondônia na época, né? E acabou fazendo muitos inimigos, porque todo mundo que combate situações erradas acaba fazendo muitos inimigos. E ela também, uma mulher sozinha, porque nos criou sozinha realmente ali nessa batalha infindável ali de criar os filhos e de se manter. E aí, depois disso, doutora Elisa, eu fiquei nessa batalha de cirurgia, tratamento, continuei advogando, consegui terminar o doutorado em Buenos Aires, os módulos dos doutorados. Ela me ajudou muito, mesmo doente com a minha filha. Ela tinha um amor enorme. E a minha maior alegria é ter realizado alguns sonhos, sim, de ter levado ela para fazer algumas viagens, né? Então, as minhas melhores lembranças de passear nas feiras. A gente gostava muito de ir para a praia, né? Mato Grosso é um estado que não tem praia. E nós íamos viajar para o Nordeste, para várias cidades. E nós passeávamos muito em feirinhas, igual eu e a Arlete, às vezes passeamos nas feiras. Aí essa mania nossa, a minha mania de chamá-la também para passear em eu, feiras, vem daí. Michele, só para me situar aqui, situar nossos audientes, olha só. Você perdeu teu irmão quando você tinha 11 anos. Quando tua mãe faleceu, você tinha quanto? Eu Já, já, era, estava já Eu estava estava formada, viajou com tava com ela, 30 e poucos anos, trinta certo? e Mas três aí é. a tua filha se apegou muito na tua mãe na tua filha, né? Muito, muito, eram Me grudadas. diga uma coisa, essa você separou do pai dela. Essa relação dela com o pai também era de muito apego da tua filha com o pai? Eu, por não ter sido criada com meu pai, eu tinha uma vontade muito grande de que minha filha tivesse um pai presente. Mas a gente não pode nunca obrigar outra pessoa a ter um determinado comportamento. Isso eu aprendi com a vida. É, Ele era um pai presente, sim. Ele pegava da maneira dele, claro que eu achava, né, insuficiente, mas da maneira dele. Ele era bastante participativo, ele se preocupava bastante com ela, passeava, se fez um pai presente. E principalmente após o falecimento da minha mãe, que minha mãe acabou falecendo, né, em 2013, aí no Paraná, inclusive. O falecimento dela ocorreu na cidade de Londrina. Estava somente eu e ela, e eu estava no momento do falecimento dela, eu estava segurando a mão dela.
e tive esse privilégio de estar ao lado dela. E após esse falecimento, o pai da minha filha realmente se tornou mais presente em relação à minha filha e fez às vezes ali de distração, enfim, daquele fator porque ficou somente eu e ela. Porque aqui em Cuiabá, doutora Elisa, na verdade é somente eu e a minha filha. Eu não tenho parentes. Eu Não, vim para perfeito. estudar e fiquei. Tá, mas o pai dela também faleceu? O pai dela faleceu no ano passado, né? Acabou falecendo com 42 anos de idade. Foi uma fatalidade da noite para o dia. Ele, com pancreatite, ele passou mal, internou e no outro dia acabou vindo a óbito. Então, quando ele internou, eu me recordo que no dia, eu acho que Deus coloca anjos na nossa vida para falar e nos avisar realmente as coisas. Ele era uma pessoa muito também, que amava muito a vida, muito materialista, uma pessoa que ninguém imaginava que poderia falecer da noite para o dia por conta de uma doença, porque ele não tinha doença. E aí minha filha falou assim: mãe, meu pai foi internado, estava passando mal, não dei muita bola, ele sempre teve problemas de rim, sempre teve algum probleminha ali, nada grave. E aí no outro dia, quando deu meio-dia, eu me recordei que ele estava internado, lembrei de ligar para a avó da minha filha e falei assim: olha, ele está internado, como ele está? Daí ela falou assim: olha, eu não entendi nada que a médica falou, por favor, vá lá no hospital conversar com os médicos, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Fui lá no hospital, já todo aquele clima tenso, vieram falar comigo que a única solução para ele seria fazer uma hemodiálise. E aí essa hemodiálise acabou não dando certo e ele acabou vindo a óbito à noite. E o interessante é que eu não imaginava que ele iria, né, acabar falecendo. E aí eu saí do hospital, falei com a avó fui na casa da avó da minha filha, avisei, né, sobre o quadro clínico dele e fui para o fórum. E lá no fórum encontrei com um colega nosso da Bracrim e comentei que o pai da minha filha estava internado. E ele, do nada, simplesmente falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, leva sua filha hoje no hospital. Falei assim: não tô querendo, porque ele tá na UTI, vai ver ele entubado, eu não quero que ela tenha essa, né, a mãe protetora nunca quer que o filho veja coisas ruins, né? E aí eu falei assim: não vou deixar mais pra frente, eu acho que ele vai ficar internado uns 30 dias, já tava imaginando isso. E aí ele falou assim: não faça isso, leva agora. Leva agora, ela precisa sofrer o luto. Ele falou isso do nada pra mim. E aí aquilo eu já me assustei, peguei minha filha, falei: filha, você quer ir ver seu pai? Chegamos no hospital, os médicos já estavam falando com a avó da minha filha e já desenganando, dizendo que a qualquer momento ele viria a óbito. E aí nós pudemos entrar lá na UTI, ficamos um tempo razoável lá dentro. E logo que nós saímos do hospital, veio a notícia realmente ali que ele tinha vindo a óbito. Então foi algo assim extremamente inusitado, inesperado, e que nos abalou, me abalou muito emocionalmente. Primeiro, porque era o pai da minha filha. Segundo, que ele era o único porto seguro que eu ainda tinha em relação à criação da minha filha. Porque o meu porto seguro, todo mundo tem um porto seguro na vida. Meu porto seguro sempre foi minha mãe. Como vocês podem ver, o meu histórico é realmente a minha mãe presente em toda a minha vida. E em relação à minha filha, o pai dela, que já estava, inclusive, planejando a faculdade dela aí para o Paraná, provavelmente, né? E aí acabou vindo a óbito. Então, foi em maio do ano passado, a gente passou por momentos bem difíceis, ainda passamos, né? Cada dia é uma novidade, é uma pergunta nova para minha mãe, é uma pergunta nova da minha filha para mim. E esses dias ela me perguntou se
os espíritos podiam falar com a gente. Cada dia uma pergunta nova que vem na cabecinha dela, sabe? Você me permite? Claro. Olha, nos personagens todos aí, posso dizer assim tiveram assim finais prematuros, vamos dizer assim, né? Mas dentro desse cenário todo, o seu pai, fale um pouquinho do seu pai. Aí você veio para o Paraná, viu seu pai novamente, não viu? Como é Meu essa parte? pai, meu Que eu, pai eu foi me recordo disso, mas eu quero que você registre. Meu pai foi uma situação bem interessante. Meu pai, ele sofreu, claro, muito com a perda da minha mãe, eu não tenho dúvidas disso. E quando eu fui para uma reunião da Abracrim em Curitiba, o senhor nos convocou, a diretoria, para que fizéssemos uma reunião da Abracrim em Curitiba. Nesse período, chegou a notícia que meu pai estaria muito doente e que ele teria somente 3 meses de vida. Essa reunião que nós fizemos foi em 2017, em julho de 2017. E na época nós até passeamos bastante, eu, o senhor Arlete em Curitiba, levei a Tainá. E eu tomei uma decisão de não voltar para Cuiabá de avião, porque aí veio essa notícia do meu pai e um dos meus tios falou assim: fale com seu pai, conversa com seu pai, né? E aí aquilo me fez pensar. Eu aluguei um carro em Curitiba e fui para Mandaguari, porque ele mora na cidade vizinha ali de Jandé do Sul, chama Mandaguari. E fui para Mandaguari, fui conversar com meu pai. Chegando lá, meu pai estava bem debilitado, realmente não andava, não conseguia falar muito bem. E eu deixei bem claro para ele, naquele momento, que eu perdoava qualquer ausência, qualquer erro que ele tivesse cometido, né, na minha vida como pai. E minha filha também deu muito carinho para ele, falou que eu amava. Enfim, foram momentos assim bem realmente fortes. Passei mais alguns dias ali na cidade e retornei, acabei vindo para Cuiabá de carro. E graças a Deus até hoje meu pai está vivo, né? Meu pai, esses 3 meses se tornaram aí 3 anos e ele está firme e forte, já voltou a andar, já anda. Então, o teu perdão foi uma espécie de remédio para ele. Foi uma coisa bonita isso que você Eu fez. acredito que talvez nem ele soubesse que ele necessitava disso. Mas com tudo que a gente lê, né, sobre Deus, enfim, o perdão ele é muito importante na vida das pessoas, né? Errar, nós estamos aqui realmente num período de aprendizado, então todos erram. Então o perdão ele é muito importante. Eu acho que ele realmente precisava ouvir isso, né? Até pelo próprio perdão que ele necessitava ter da minha mãe. Minha mãe faleceu muito magoada ainda com ele, né? E minha mãe me impedia muito de ter esse relacionamento também com ele. E aí esse perdão realmente fez ele estar bem, andando e até encrencando hoje em dia. Ele continua, sabe? A gente hoje se fala muito, se fala bem mais que antigamente. Já pedi vários conselhos para ele também. Enfim, nós nos estreitamos realmente a relação e ele está firme e forte, graças a Deus. Coisa boa, Michele. Claro, eu assim estou adorando ouvir a tua história de vida, como eu falei a você. Muitos imaginam exatamente o inverso. Imaginam que você talvez sai da tua figura, né? Uma pessoa forte, e muitos associam isso talvez com uma vida tranquila, com uma vida que não teve lágrimas. Dificuldade, E na você, verdade é o contrário. mas você foi forjada, ou seja, forja é aquele fogo, né, Uhum, que esquenta o ferro, né? sim. Então, assim, eu quero externar aqui o meu respeito à tua história de vida, dizer a você que você é uma mulher forte,
você é uma mulher determinada. E eu tenho certeza que teus anseios todos você vai realizar, porque você luta por isto e você vai atingir todos os teus ideais. Agora, eu queria, já meio que no apagar de luzes aqui da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho qual, assim, a Bracrim de repente entrou na tua vida e você pode hoje telefonar para os presidentes de todo o Brasil, de todos os estados, é uma conexão bonita entre vocês, uma irmandade muito grande. Eu quero te perguntar, assim, o impacto da Bracrim na tua vida. Fale um pouco disso. A E Bracrim, vamos marchar para o final. a Bracrim, ela foi um presente na minha vida. Ela foi realmente um divisor de águas. Eu vi a Bracrim pela internet, perguntei até então para o antigo representante de Mato Grosso o que era a Bracrim, que eu queria participar e que eu queria ir para o evento de Curitiba. No evento de Curitiba, quando eu cheguei lá, eu percebi que aquelas pessoas que estavam ali, elas falavam exatamente a linguagem que ficava fluindo na minha mente. Então, eles eram pessoas que entendiam a minha mente, era o que eu queria falar, era o que eu pensava, era o que eu queria que as pessoas entendessem, porque eu falo muito que o criminalista não é qualquer pessoa, o criminalista, ele tem que ser humano, ele tem que gostar de gente, ele tem que se preocupar com o ser humano. E aí aquilo eu me encantei logo, né, com o seu dinamismo, o primeiro encontro com a Arlete, sempre solícita, e aí eu fui nomeada ouvidora estadual na época da Bracrim MT, e tivemos a primeira reunião com mulheres maravilhosas, e aquilo me encantou. Eu fiquei exatamente em estado de êxtase de ter, como se diz, encontrado a minha tribo, né? E Uma aquilo, família, não deixa de ser uma grande família. exatamente, uma grande família. Foi algo realmente encantador. É, Com o tempo, as oportunidades dentro da Bracrim foram crescendo naturalmente, sem ser nada forçado. O senhor acabou me dando oportunidades que talvez muitas pessoas quisessem ter, e eu acabei sendo uma privilegiada de ser realmente uma aprendiz de feiticeiro, digamos assim, né? É, eu tive esse privilégio de recebê-lo aqui na cidade de Cuiabá. Fiz um evento com o senhor para os meus alunos. Eu dava aula na faculdade aqui em Cuiabá, comecei a lecionar. E os alunos se encantaram com a sua palestra também. E logo após isso, o senhor me fez o convite para ser ouvidora nacional da Bracrim. E eu pensei, nossa, mas quem sou eu perto desses gigantes, né? Como que eu vou poder ajudar essas pessoas? E eu acredito que o senhor tenha visto algo em mim que talvez nem eu tivesse visto, né? Ainda essa capacidade, né? E, claro, não podia, como nunca neguei um pedido, o doutor Elias Matarassade, aceitei a missão. E comecei a reformular a ouvidoria, e tenho essa grata confiança que eu sei que o senhor dispensou sobre a minha pessoa, e começamos a trabalhar pelos advogados. E a cada situação que ocorria, mais forte nós ficávamos. A cada situação que nós defendíamos, mais pessoas queriam fazer parte da Bracrim. Mais pessoas se identificavam realmente com essa necessidade de ter um grupo unido e forte que defendesse efetivamente o respeito pela advocacia criminal. Fizemos diversas ações, sempre amparadas, né, sob a sua tutela e sua orientação. Defendemos advogados que foram violentados fisicamente, que foram violados nas suas prerrogativas. Aqui em Mato Grosso, com diversos casos, em todo o Brasil, nós fizemos atendimento pela ouvidoria e ainda fazemos. Praticamente todo dia a gente atende algum advogado requerendo alguma orientação.
algum colega nosso perdido, porque ele realmente já não sabe mais como exercer a sua profissão, porque ele se sente enfraquecido e ele vem buscar na Abracrim esse refúgio e esse restabelecimento de forças que é tão necessário pela advocacia criminal. Então, na Abracrim, nós formamos realmente um grupo, e que é bom que as pessoas saibam que é um grupo que trabalha única e exclusivamente unido pelo respeito da advocacia, sem nenhum benefício financeiro, nada. Nós fazemos pela união de forças realmente, sempre orientado pelo Dr. Então, Elias Matarassade. veja aqui, né? Na Batalha das Termópilas, né? Uma das perguntas do mensageiro, né? Do outro lado, lá de Xerxes, né? A história dos 300, ele pega e diz assim: por que lutam? Ele disse: lutamos pelo fogo sagrado de nossos lares. Né? Eu vou buscar lá para dizer a você: lutamos pelo fogo sagrado dos direitos fundamentais da Constituição Federal, dos nossos espaços profissionais, das nossas prerrogativas, que sem advocacia independente, inviolável, não há democracia, não há Estado democrático de direito. Mas eu queria agora aqui, que eu tenho certeza, todos que assistiram e todos que vão assistir, mas os que assistiram querem ficar, fazer parte dessa história. Então, eu quero que você passe a mão. Olha, estou vendo aqui o Renato Boabaide, nosso querido colega criminalista de Santa Catarina. Ele foi presidente da Associação dos Criminalistas de Santa Catarina, que secundou a entrada do Hélio Brasil na presidência da Abracrim Santa Catarina. Vamos fazer o seguinte: dê uma passada e dá uma registrada naquelas pessoas que você, Alex Neder, olha, a Ariane, que é a nossa secretária-geral aqui da Abracrim, Mulheres Criminalistas, Ellen, Abracrim Goiás acompanhando também, doutor Alex Neder, guerreiro enorme no estado de Goiás, já sofreu também muito ali na luta pela advocacia. Laura Crescencio também, que sempre nos acompanha. Tocantins está aqui. A Brenda lá, a Brenda do Paraná. O Gustavo Paiva, que é nosso representante aí no Paraná também, né, que está na luta. O vice-presidente da Abracrim, Mato Grosso, o doutor Pedro, também aqui nos acompanhando. A Lucideia. Minha querida Lucideia, que eu tenho um carinho enorme, é uma irmã também. A Luana foi minha aluna. O doutor Palha Dias. Doutor Palha, muito obrigada. Né? Exatamente. Querido irmão, presidente Abracrim do Piauí. Minha querida Camille, com a nossa companheira Camille, que é a nossa secretária da Abracrim, e que realmente faz um trabalho essencial para nós. A Naná, querida, também, que trabalha com a imprensa e faz as nossas matérias. Enfim, bastante gente acompanhando. Até o doutor Auri Lopes, olha que honra, né? Doutora Auri acompanhando. Que quando nós formos fazer a edição que vai ficar no acervo histórico da Abracrim, todos que estão aqui também irão ser, digamos assim, perpetuados nesse acervo histórico. Mas eu quero dizer a você que eu fui buscar aqui, enquanto você falava, né, tua história de vida maravilhosa, história de luta, de resistência, digamos assim, né? Olha, o Antônio Bellarmino também acaba de Bellarmino, querido, presidente de São Paulo. Eu às vezes me desculpo porque para mim é muito pequenininho essa letra. Doutor Elis, eu queria só falar uma última coisa, ver se dá tempo. Eu queria só que as pessoas entendessem que nós, advogados criminalistas, a única coisa que nós queremos é o respeito pelo cidadão, pelo ser humano e pela Constituição
e pela legislação. Nós não queremos nada além disso, nós não queremos armar confusões, nós queremos apenas respeito pelo ser humano. Nós queremos o Brasil conforme a Constituição Federal prometeu. Exatamente. Nada mais do que isso. Mas eu vou dizer a você que, ouvindo a tua história de vida, eu fui buscar aqui no Bispo de La Serena, do Chile, Dom Ramón Ángel Lara. Ele fala uma coisa aqui, Michele, que eu preciso fazer essa leitura para terminarmos a nossa live. Eu acho que a live vai cair. Eu acho que a live vai cair, doutor. Oi? Capaz da live cair, já está dando tempo. Aí caiu, vamos lá, retrato de mãe. Olha só, uma simples mulher existe que, pela imensidão do seu amor, tem um pouco de Deus. E pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo. Que, sendo moça, pensa como uma anciã. E, sendo velha, age com as forças todas da juventude. Quando ignorante, melhor que qualquer sábio desvenda os segredos da vida. E quando sábia, assume a simplicidade das crianças. Pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama. E rica, empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos ingratos. Forte, entretanto, estremece ao choro de uma criancinha. E fraca, entretanto, se alteia com a bravura dos leões. Viva, não lhe sabemos dar valor, porque à sua sombra todas as dores se apagam. E morta, tudo o que somos e tudo o que temos, daríamos para vê-la de novo e dela receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. Não exijam de mim que diga o nome desta mulher, se não quiserem que ensope de lágrimas as páginas deste álbum, porque eu a vi passar no meu caminho. Quando crescerem seus filhos, leiam para eles esta página. Eles lhes cobrirão de beijos a fronte e dirão que um pobre viandante, em troca de suntuosa hospedagem, recebida aqui, deixou para todos o retrato de sua própria mãe. Que lindo. Hoje, você deixou para todos nós o retrato fiel da sua mãe. E essa luta que você fala que ela era lutadora, está aí. Sua mãe está aí. Prossiga com toda a força, de cabeça erguida. Você é uma advogada autêntica, um ser humano forte. Transmita para tua filha Tainá o meu abraço e diga a ela que ela tem todos os motivos do mundo para sentir orgulho dessa mãe. Abraço meu. Eu quero agradecer, doutor Elias. A Arlete está mandando vários abraços para você também. Ela sabe que eu amo muito ela. Eu quero agradecer muito à ouvidoria, os ouvidores da Abracrim, que fazem um trabalho excelente também nos estados, e também a toda a diretoria da Abracrim Mato Grosso, que é um esteio aqui, que é um braço forte realmente da Abracrim, que não deixa arbitrariedades. Eu nunca estou sozinha aqui em Mato Grosso, eu nunca tive que estar sozinha em nenhum ato praticado. Beijo, doutor Elias, sabe que eu amo vocês e amo a Abracrim. Obrigada pela confiança. Todos te amam, prossiga na paz de Deus. Vamos tocar o barco e realizar nosso sonho de liberdade, de justiça e de legalidade. Obrigada. Um grande abraço a você e a todos os que... Beijo em todos. Obrigada por acompanharem.